que está também relacionado com outro assunto que é probabilidade, certo? Mas para não confundir tanto a aula, nesse primeiro momento vamos falar só sobre estatística e no próximo a gente fala sobre probabilidade. E o objetivo dessa aula vai ser compreender em contextos significativos o significado de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa, calcular o seu valor e relacioná-lo intuitivamente com a amplitude dos conjuntos de dados. Então, na estatística, há uma preocupação no comportamento dos dados, das informações que ocorrem em algum fenômeno. E para entender esse comportamento, na estatística vai ser utilizado gráficos e tabelas. Os gráficos e as tabelas têm a função de organizar as informações, certo? Como diz lá, os gráficos e as tabelas são utilizados para expor informações de uma maneira simplificada e organizada, certo? A ideia é tentar pegar um conjunto de dados e organizá-los de forma que fique compreensível para qualquer um que for manusear aqueles dados. Então, os dois instrumentos utilizados na estatística é o gráfico e a tabela. O gráfico, as informações elas são dispostas, na verdade, em linhas e colunas. Quando eu falo em linha, eu estou falando nas informações que estão na horizontal, e em colunas eu estou falando nas informações que estão na vertical. Então, colunas, as informações estão em linhas e colunas, nas tabelas, perdão. E o gráfico? O gráfico seria o quê? Ele seria uma representação geométrica das informações, de como aquelas informações estão se comportando em relação a determinado fenômeno, certo? Como é o caso, por exemplo, do coronavírus. Se a gente analisar os casos de coronas em um gráfico, vai estar mostrando a fluência, a variação de casos de forma representada em figuras, que pode ser, no caso, em barras, linhas e outros formatos que iremos ver daqui a pouco. Então, percebe que nesse exemplo temos um exemplo de informações que estão dispostas em uma tabela e que também temos exemplo de gráfico. Percebe que de um lado eu tenho a informação de meses e do outro lado eu tenho a informação do número de calças. Essa tabela ela está relacionada a uma produção de calças que ocorreu no ano de 2018. Certo? E você consegue relacionar a quantidade de calças que foram produzidas de acordo com os meses que foram analisados. Então você consegue organizar os dados de uma forma que fique bem compreensível, que esse é o principal objetivo da tabela. No gráfico, eu tenho essas informações, só que de uma forma geométrica, como se fossem desenhos mesmo, certo? Perceba que as mesmas informações que estão na tabela, elas estão representadas na figura do gráfico. Ou seja, eu consigo fazer essa relação entre gráfico e tabela. Pegar as informações e representá-las no gráfico. O mesmo posso fazer, caso você pergunte, professor, eu posso fazer o contrário, pegar os dados de um gráfico e colocá-los em uma tabela? Pode. A mesma informação é equivalente. Você pode pegar essas informações e plotá-las, colocá-las, transferir para uma tabela, certo? E você terá as informações de uma forma organizada. No gráfico, você terá uma relação de dados envolvendo diferentes grandezas. E você terá uma visão mais clara e rápida do que está acontecendo com determinado fenômeno, como, por exemplo, o número de calças que são produzidas no ano de 2018, no primeiro semestre. Eu consigo ter uma visão rápida e clara de quanto foi produzido, por exemplo, no mês de abril. No mês de abril, ao olhar o gráfico, eu percebo que teve uma produção de 240 calças produzidas naquele mês. No mês de junho, outro exemplo, eu tenho um valor de 130. Então, eu tenho uma visão clara e rápida das informações, certo? E existem vários tipos de gráficos que podemos representar as informações. No livro de vocês, que está lá na página 76, no capítulo 4, destacamos 3 tipos de gráficos que podemos utilizar na questão de estatística, que é o gráfico de barra, o gráfico de setor ou pizza e o gráfico de linha. São uns gráficos bem conhecidos, acho que em alguma situação você já deve se deparado com algum exemplo desse. O que seria o gráfico de barras?
É um gráfico onde temos um eixo vertical e um eixo horizontal, certo? Eu tenho um eixo, uma linha na vertical e uma na horizontal, onde nessa horizontal terá o fluxo das informações e na vertical estará mostrando como é que essas informações estão variando, se elas estão aumentando, se elas estão diminuindo. Você percebe ao olhar como é que está ocorrendo os casos, por exemplo, de coronavírus nos profissionais de enfermagem no Brasil. Você percebe que há um aumento das colunas, de barras, que tem o formato de retângulos, certo? Por ter esses formatos, é chamado de gráfico de barra. E essas barrinhas é que vão dizer como é que está sendo o fenômeno, está se comportando. E o gráfico de pizza, ele tem esse nome por ter um formato de pizza mesmo, como se fosse uma pizza dividida. Esse gráfico, ele tem uma relação de proporcionalidade, ou seja, eu não posso dividir a figura de qualquer maneira. Eu tenho que ter uma relação de proporção. Os valores têm que ser colocados proporcionais ali. Então, se caso eu quero representar que houve 50% da turma que teve nota abaixo da média, eu não posso desenhar a figura de qualquer maneira. Eu tenho que fazer uma divisão que seja equivalente a 50%. Todos sabem que 50% equivale à metade. Então, 50% em forma do gráfico de setor seria a metade do círculo. Isso aqui seria 50%. 25% seria a metade da metade do gráfico. Então, esses pedacinhos que tem no gráfico, eles não são feitos aleatoriamente, de qualquer maneira. Existe uma relação de proporção. Lembrando que nesse caso de gráfico, a maioria deles vem com os números representados em forma de porcentagem. Vocês percebem aí que tem 20% na cor verde, 19% na cor roxa, certo? E que há uma legenda do lado, certo? Que indica o que é que significa essa cor. Ok? E o gráfico de linha, que é o mais simples e talvez até o mais utilizado, ele vai representar o fenômeno, o que está acontecendo, através de linhas, certo? Por isso o nome gráfico de linhas. Percebe que também há um eixo vertical e um eixo horizontal, certo? Que vai estar uma relação entre esses dois e vai mostrar a variação dos dados, das informações, como é que elas estão se comportando. Nesse gráfico você também percebe como é que onde está tendo um aumento, onde é que está tendo uma diminuição dos dados do fenômeno, tanto no de linha como no de barra. É importante lembrar que tanto na tabela como no gráfico, dois elementos são bastante importantes, que é o título e a fonte. E o que seria o título? O título é o que evidencia a principal informação do gráfico ou da tabela. É o que vai dizer, esse gráfico está tratando de quê? Você vai ter essa informação de cara no título. O título é que traz essa informação. Ele diz qual é a informação principal. Você vai saber do que está se tratando esse gráfico. Por exemplo, o gráfico de linha, ele está falando sobre a evolução do Covid-19. Então, eu já saberei de que cada linha dessa ela está relacionada ao número de casos de Covid-19, do coronavírus. Certo? E o que seria a fonte? A fonte é a origem, de onde foi que foram tiradas essas informações. Isso é um fator bastante importante, porque principalmente quando se fala em compartilhamento de informações, eu tenho que saber de onde essa informação surgiu, certo? Para que não haja problemas posteriores em informações falsas transmitidas. Então, é importante que você tenha atenção quando falar em gráfico, em tabela, no título e na fonte, de onde foi tirada essas informações. Eu posso realmente, essa fonte é garantida, eu posso transmitir essa ideia, certo? Então, essas são duas formas de representar os dados, que é o gráfico e a tabela. E o que seria a estatística, certo? Vocês vão encontrar esse assunto, como eu falei, no livro de vocês, capítulo 4, página 76. E o que seria a estatística?
A matemática ela é dividida em vários ramos, em várias partes. E um deles é a estatística. O que é que ela procura? Ela procura fornecer métodos, certo? Formas para coletar, organizar, analisar e interpretar dados para que depois possa ser realizada uma decisão, tomada uma decisão. Então, o principal função, o objetivo da estatística é coletar informações, coletar dados e, com eles, após coletar, organizar e tentar interpretar o que é que eles querem dizer. E uma das medidas utilizadas na estatística é a média e a amplitude. Vocês, em várias situações da escola, vocês já devem ter se deparado com a questão da média, também chamada de média aritmética, certo? São duas formas de medidas utilizadas na estatística para tentar entender como é que os dados se comportam. A média aritmética seria o quê? Seria a soma de dois ou mais valores dividida pela quantidade de valores adicionados, certo? E a amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor observado. Para que serve a média aritmética? Ela vai tentar, o objetivo dela é tentar representar um conjunto de valores da forma mais simples, certo? É encontrar um valor que represente aquele conjunto de dados. Por exemplo, imagina que eu tenho um aluno chamado Cauê, e esse aluno faz na disciplina de matemática, ele faz uma atividade, primeira atividade, e tira 5. E na segunda atividade, ele tira 7. Vamos supor que essa segunda atividade seja uma avaliação. E ele gostaria de saber qual o rendimento dele nessa disciplina, nessas duas atividades que ele realizou. Então ele pode calcular a média. A média vai informar qual o rendimento dele nessas duas atividades na disciplina de matemática. E como é que ele calcula a média dele? Ele vai pegar os dois valores, 5 mais 7, e dividir pela quantidade de valores que está sendo apresentadas. Quantos valores eu tenho? Tenho apenas 2 valores, então será dividido por 2. 5 mais 7, 12, dividido por 2, ou seja, a metade de 12, será 6. Então a média dele será igual a 6. Se caso ele tenha feito uma terceira atividade, e nessa atividade ele tirou 6, qual vai ser a média dele? A média será o valor de 5 mais 7 mais 6, só que agora eu não irei mais dividir por 2, porque agora está sendo apresentado 3 valores. O 5, o 7 e o 6. Nesse caso, será uma divisão por 3. Então, 5 mais 7, 12. Mais 6, 18. Dividido agora por 3, porque eu estou tratando de 3 informações agora. 18 dividido por 3, por coincidência, também deu um valor 6. Então, a média ela é sempre um somatório de valores e dividido pela quantidade dos valores. Vamos tentar fazer o exemplo que tem aí no slide. Na tabela abaixo, temos as anotações das vendas diárias de copos de suco numa cantina. Qual a média aritmética desses dados? Percebe que as informações estão disponibilizadas em uma tabela, certo? Onde eu tenho de um lado dias e do outro lado a quantidade de sucos. E eu vejo pela tabela qual a relação de cada dia e a quantidade de copos de suco vendidos. E eu quero saber a média. Para saber a média da quantidade de copos vendidos, ou seja, quantos copos de suco a pessoa vendeu por dia, qual a média diária dessa pessoa. Para isso, ela vai somar os valores, 37, primeiro valor, que foi no primeiro dia, mais 42, mais 38, mais 40, mais 38. E quantos valores são apresentados? Ou seja, em quantos dias foram vendidos os sucos? Na tabela apresenta 5 dias. Então, e percebendo também que tem os 5 valores, eu irei dividir
esses valores por 5. Antes, eu somo 37 mais 42 mais 38 mais 40 mais 38, que dá um valor de 195. E, por fim, eu vou dividir por 5. Realizando a divisão, eu tenho um valor de 39. Esse 39 é a média aritmética dos sucos que foram vendidos durante 5 dias. Ou seja, a pessoa ela tem uma média de 39 copos de suco vendidas por dia. É importante lembrar que nem sempre a média é um valor que está presente no conjunto de dados, certo? Em alguns momentos, ela vai estar mostrando outro valor. E qual seria a amplitude? A média é somar e dividir. Qual seria a amplitude? A amplitude seria a diferença do maior valor e do menor valor. O que seria a diferença? Em matemática, quando falo em diferença, estou falando na subtração. Então, qual é o maior valor que aparece na tabela? 42. E qual é o menor? 37. Qual vai ser, então, a amplitude? A amplitude será igual a 5. 42 menos 37, 5. Essa amplitude ela mostra como é que está variando os dados na tabela, certo? Próximo exemplo. No exemplo seguinte, temos um exemplo também de tabela, onde está sendo relacionado um time de basquete e as alturas. E deseja saber qual é a altura média para entrar nesse time. Perceba que temos 5 jogadores. O Cauê, que tem 1,90 m, David, que tem 1,99 m, Gustavo, 2 metros e 1 centímetro, Arthur, 2,08 m e José, 2,12 m. Qual vai ser a média desse time? Qual é a média aritmética do time de basquete? Para saber a média, segue o mesmo raciocínio, soma todos os valores e divide pela quantidade de jogadores. Somando todos os valores, eu vou somar 1,90 mais 1,99 mais 2,1 mais 2,8 mais 2,12. Vamos colocar o 2,12 aqui. Isso aqui será a média. E o somatório aqui deve ser dividido. Por quem? Pelo número de jogadores que estão participando desse time. Quantos jogadores? 5. Como tem a presença de vírgula, você tem que lembrar que toda vez que for somar, por exemplo, 2,12 mais 1,90, de colocar sempre vírgula embaixo de vírgula, certo? E para ganhar tempo, você pode utilizar o artifício da calculadora. Calculando essa soma de cima, vamos obter um valor de 10,1. Essa ainda não é a sua média. A média será o resultado da divisão pelo número de jogadores, que são 5 jogadores. Dividindo 10,1 por 5, vamos obter um valor de 2,02 metros. Ou seja, a altura do time seria, em média, 2,02, certo? E a amplitude? Como eu falei, a amplitude é o maior valor apresentado menos o menor valor. E quem é a pessoa que tem a maior altura? Na tabela, percebe que é José, que tem uma altura de 2,12, e a menor será a altura de Cauê, 1,90. Então a amplitude ela vai mostrar como é que está variando os valores dentro dessa tabela, apenas subtraindo o maior menos o menor, que dá um valor de 0,22. Professor, como foi que fez isso? Simples. 2,12 menos 1,90. 2 tira 0, 2. 1 tira 9, não tem como. Então, pega o emprestado aqui, fica 1. E aqui fica 11. Um valor daqui aumenta 10 na unidade anterior. Então, 11 menos 9 fica 2.
e 1 menos 1, 0. Então, a amplitude será de 0,22. Ok? Então, essa é a média e a amplitude do time de futebol, de basquete, perdão. Eu posso calcular tanto a média de uma tabela, como também em um gráfico. E como atividade proposta para vocês, tem aí a questão de um gráfico onde deseja-se calcular a média desse gráfico. O gráfico mostra o número de refeições servidas em um restaurante de domingo a sábado durante uma semana. E responda. Perceba que temos 7 dias no gráfico, certo? E desses 7 dias, 2 dias não foram vendidos as refeições, que foi o dia do domingo, que foi feriado, e a quarta-feira. Então, no cálculo, eu só vou considerar os dias que temos números de refeições vendidas, que foi a segunda-feira, a terça-feira, a quinta, a sexta e o sábado. Nesse caso, eu tenho 5 dias onde houve o funcionamento desse restaurante. Então, para calcular a média, você vai ter que somar e depois dividir pela quantidade 5, de 5 dias. Na letra B, você vai identificar quais são o número de refeições que ultrapassa a média, que seja acima da média. E na letra C, qual a amplitude? Pegar o maior valor e subtrair o menor valor, certo? Essa é a atividade que fica proposta para vocês tentarem fazer em casa e na próxima aula iremos corrigi-la. Então fique em casa e até a próxima aula. E aí, galerinha do 8º ano, daqui a pouco a gente tem aula de matemática. Aproveite esse tempinho, vai lá no YouTube, se inscreve, Seduc SC Play, curte lá também nossas páginas, tanto no Instagram